Bom dia a todos, vamos iniciar hoje a aula número 3, o assunto é funções, né? Nós estamos na segunda aula de funções. A gente viu na aula passada os conceitos básicos de função, né? A questão de como a gente identifica domínio, contradomínio, conjunto-imagem, onde que a função é crescente e decrescente. Agora nós vamos entrar no estudo de algumas funções que são mais utilizadas, né? São funções que aparecem em muitas situações, né? Que são as funções polinomiais e as funções exponenciais. Então a gente vai falar sobre a função polinomial de uma maneira geral, a função polinomial do primeiro grau, depois do segundo grau, fazer o estudo do sinal de uma função, achar os máximos e mínimos de uma função, falar sobre as funções exponenciais e ver alguns exercícios. Bom, o que é uma função polinomial? É aquela cuja forma matemática é expressa por um polinômio, né? Então eu tenho um polinômio qualquer, né? Que tem, né, um coeficiente, termos, né? De x elevado a potências decrescentes e n, né? Numa forma geral, um polinômio é anx elevado a n mais an menos 1 x elevado a n menos 1, né? E assim por diante até o último termo, né? Que é chamado de termo independente, porque não tem o x, né? Que seria o a0, né? E o grau de uma função polinomial é o maior grau desse polinômio, né? Claro que nós não vamos estudar todos os tipos de função polinomial, mas o que se aplica, né, a uma função polinomial, de uma maneira geral, se aplica às demais, né? A gente vai se concentrar na função polinomial do primeiro grau, que seria a função do primeiro grau, e a função polinomial do segundo grau, né, chamada também de função quadrática. Tá? Então, exemplos, né? f de x igual a 3 é uma função polinomial, porque eu posso imaginar que eu tenho o x elevado a zero, né? Poderia expressar ela como f de x igual a 3 vezes x elevado a zero, né? É uma função de zero grau, né? Mas é uma função polinomial também, né? Na verdade, a gente vai dar o nome dessa função como função constante, né? E ela vai ser uma reta paralela ao eixo x. A função f de x igual a 2x menos 1, uma função polinomial do primeiro grau. Sempre que eu tiver o x elevado à potência 1, nós vamos ter a representação gráfica como uma reta, como nós vamos ver. f de x igual a x quadrado menos 3, função polinomial do segundo grau, né? Ou função quadrática, como nós vamos ver, e a gente vai ter o gráfico como uma parábola. f de x igual a x elevado à quinta mais 3x menos 1, função polinomial do quinto grau, e assim por diante. Bom, vamos falar então agora especificamente sobre a função polinomial do primeiro grau, onde a variável x está elevada a expoente 1. Né? De uma maneira geral, a gente representa como f de x igual a x mais b, né? Onde o a e o b, né, são números reais quaisquer, e o a, evidentemente, tem que ser diferente de zero para que eu tenha algum coeficiente, né, diferente de zero, multiplicando o x. Né? Então eu tenho lá, por exemplo, né, f de x igual a 2x mais 5, x menos 4, 5x mais 8 e assim por diante. Né? Como é que eu acho a raiz da função do primeiro grau? Né? A raiz, né, da função é o valor que se atribui a x e faz com que a função seja nula, ou seja, faz com que o f de x seja igual a zero. Né? Então, a raiz, na verdade, né, sendo a função, né, do primeiro grau sempre uma reta, é o valor aonde a função, essa reta, que representa a função, corta o eixo x. Né? No primeiro caso, quando o coeficiente a é positivo, eu vou ter uma função crescente, né? E eu vou ter uma reta, então, né, que ela, na medida que eu aumento o x, ela aumenta, né, o valor, né, correspondente à função, o y. E no segundo caso, quando eu tenho uma função com coeficiente a menor que zero, ela vai ser decrescente, ou seja, na medida que eu aumento o x, eu diminuo, né, o valor da função. Tá? Bom, no caso da função de segundo grau, né, as raízes, né, da função de segundo grau vão ser aquelas que anulam a função. Né? Então, a função de segundo grau é aquela do tipo ax2 mais bx mais c, né? Aonde, né, obviamente, o a é um número diferente de zero, né? E eu vou ter o gráfico que vai ser sempre, né, uma parábola, né, dessa função, tá?
O a é o coeficiente do x², né? O b é o coeficiente, né, do x, e o c é o coeficiente, né, do termo independente. Tá? Bom, como é que seria, né, então, o gráfico, né, de uma função polinomial, né, do segundo grau? Né? Ele vai ser uma parábola e a concavidade da parábola é dada pelo coeficiente a. Se o a é positivo, eu tenho a parábola para cima, né, ou boca para cima. Né? E se o a é negativo, eu tenho a parábola com concavidade para baixo. Tá? Bom, os zeros são os valores, então, que anulam a função. Né? Já que o gráfico vai ser sempre uma parábola, né? Vamos considerar como que a gente vai avaliar, então, os zeros de uma função. Né? Então, eu tenho lá essa função, né? f de x igual a x² menos 4x mais 3. As raízes dessa equação, né? A gente vai tirar pela forma de Bhaskara, que a gente vai rever logo a seguir, né? É o 1 e o 3, então os zeros dessa função é o ponto 1 e 3, onde a função corta o eixo, né, x. Né? São os valores onde ela anula, né, o eixo x. Tá? Bom, como é que eu calculo as raízes? Eu posso ter uma função quadrática onde o termo b é igual a zero. Né? Nesse caso é mais simples, né, a gente igualar a função a zero, né, e fatorar o x, né, e achar as raízes. Né? Na verdade, uma das raízes, né, sempre vai ser zero. Né? Então, x² menos 1 igual a zero, né? Perdão, né? Eu igualo a zero e acho as raízes, que normalmente vai ser a raiz quadrada, né, do termo independente. Né? Então, x² menos 1 igual a zero, eu vou ter x² igual a 1, x igual a raiz de 1, ou seja, mais ou menos raiz de 1, eu vou ter as duas raízes, mais 1 e menos 1. x² menos 9 igual a zero, né? Eu vou ter x² igual a 9, x igual a raiz de 9, x igual a mais ou menos 3. Né? E assim por diante, né? Nos demais casos, né? Eu sempre vou extrair as raízes. Né? Nesse último caso, x2 mais 9 igual a zero, né? O x² igual a menos 9, raiz de menos 9 não existe, então eu não tenho raiz real. Né? No segundo caso, quando c é igual a zero, aí sim, né, eu coloco o x em evidência. Né? Uma raiz vai ser sempre zero, tá? E a outra raiz vai ser o resultado, né, do termo fatorado. Então, f de x igual a x² menos 5x, né? O que eu vou fazer? Né? Eu coloco o x em evidência, x menos 5 igual a zero, as raízes vão ser 0 e 5. x² mais 2x igual a zero, coloco o x em evidência, x que multiplica x mais 2, uma raiz é x igual a zero, a outra é x igual a menos 2. Né? E, finalmente, 2x² mais 6x igual a zero, coloco 2x em evidência, fica x mais 3 entre parênteses, né? E uma das raízes é x igual a zero, a outra é x igual a menos 3. Bom, e finalmente, né, quando eu tenho todos os termos, né, da minha função, ou naqueles outros casos também, se desejarem, eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara, onde eu calculo inicialmente o delta, né, que é dado por b2 menos 4ac, e depois as raízes vão ser menos b mais raiz de delta sobre 2a, ou menos b menos raiz de delta sobre 2a. Né? Nós vamos ter três situações particulares nesse caso. Né? Eu vou ter a situação onde delta igual a zero, e aí as duas raízes são iguais. Eu vou ter a situação de delta é menor que zero, e aí não existem raízes, né, para a solução dos reais. E eu vou ter delta maior que zero, as duas raízes vão ser reais e distintas. Bem, então aqui está um resuminho, né, devido à situação do delta, como que seria meu gráfico. Delta maior que zero, ele vai cortar sempre em 2 pontos. Lembrando, né, o termo coeficiente A indica a concavidade da parábola. Então, A maior que zero, boca para cima. Corta em 2 pontos, parábola, boca para cima. A menor que zero, concavidade para baixo. Né? Então, corta em 2 pontos, parábola, boca para baixo. A igual a zero, ela tangencia apenas, né, o eixo do x. Né? Corta em um único ponto. Né? As duas raízes são iguais. Se o A é maior que zero, é uma parábola boca para cima. A menor que zero, boca para baixo. E o delta menor que zero, a parábola não corta o eixo x, porque não existem raízes. E mais uma vez, né, A maior que zero, parábola boca para cima, menor que zero, boca para baixo. Tá? Bom, tem alguns pontos que são pontos assim, relevantes, né, para o estudo de uma função. Né?
Uma parábola, né, que cota o eixo x em 2 pontos, a gente já viu, é o caso do delta ser maior que zero, duas raízes, né? Boca para cima, o a maior que zero, mas eu tenho ainda o vértice dessa parábola, que é o ponto de inflexão dela, onde ela muda de sentido. Nesse caso é também o ponto de mínimo, é o menor valor da função, né? Onde eu tenho o x do vértice e o y do vértice, que nós vamos ver a fórmula logo a seguir. Além disso, eu posso ter, né, nesse caso, né, um ponto onde a parábola cota o eixo y. Isso significa o ponto, né, onde eu tenho o valor da função para x igual a zero. Então, para x igual a zero, eu tenho exatamente o valor do termo independente c. Né? E aí eu tenho os dois casos, né, boca para baixo, boca para cima. Quando o delta é maior que zero, eu vou ter as duas raízes iguais, né? E, obviamente, elas vão ser iguais também ao x do vértice. E, nesse caso, o y do vértice vai ser zero. Né? E, mais uma vez, onde ela cota o eixo y, eu tenho o ponto onde x igual a zero, né? Eu vou ter exatamente o valor do termo independente c. Né? Em ambos os casos, né? Boca para baixo ou boca para cima. Tá? Quando o delta é menor que zero, a minha parábola não cota o eixo x, mas eu continuo tendo x do vértice, e eu continuo também tendo o ponto onde a função cota o eixo y. Né? Então, se o a é maior que zero, significa que a boca da parábola é para cima, e eu vou ter o y do vértice representando o valor mínimo da função. E o contrário, quando a é menor que zero, o y do vértice vai me representar o valor máximo, né, da função. Tá? Bem, como é que eu vou calcular as raízes da função do segundo grau? Né? Bom, eu vou aplicar a fórmula, né? Então, no primeiro caso, x² menos 7x mais 6, eu calculo o delta, né? Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6, né? Vai dar 49 menos 24, delta igual a 25. Aplicando a fórmula, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, então menos 7, mais ou menos raiz de 25, que vai dar 5, né? Sobre 2 vezes 1. 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. 7 menos 5, 2, dividido por 2, 1. Então, as raízes são 6 e 1. Nesse caso, eu também poderia, né, identificar as raízes, né, pelo valor da soma e do produto das raízes. Né? A soma e o produto das raízes, elas vão estar, né, em menos b sobre a, né, vai me dar o valor da soma, né, e o produto c sobre a. Como a aqui é 1, né, o termo menos b já me indica a soma, ou seja, menos 7, 7, ou seja, eu sei que a soma é 7. E o 6 indica o produto, eu sei que o produto é 6. Então, dois números cuja soma é 7 e o produto é 6, 6 e 1, né? 6 mais 1, 7, 6 vezes 1, 6. Tá? Seria uma outra maneira, né, de se eu tentar calcular, talvez, né, de uma forma mais rápida, né, as raízes. Né? Nem sempre isso vai ser tão rápido, né? Principalmente quando eu não tiver valores, né, exatos, né, inteiros, né, para as minhas raízes, né, e às vezes também eu tenho um valor diferente de 1 no termo x², como é o caso do segundo exemplo. Né? Então, no segundo exemplo, 9x² mais 6x mais 1, eu vou calcular o delta. Nesse caso, aí, o delta deu 0. Então, as raízes vai ser menos b, mais ou menos raiz de 0 sobre 2a, que vai dar menos 6 mais 0 por 18, dividido por 18, então vai dar menos 1/3. E no outro caso, menos 6 dividido por 18 vai dar menos 1/3. As raízes são as duas iguais, né, a menos 1/3. Né? Nesse último exemplo, menos 2x2 mais 3x menos 5, o delta deu menos 31. Então, não existe solução para esse caso. Tá? Bom, para eu achar agora o ponto de máximo e de mínimo, a gente precisa ter uma maneira de identificar quem é o x do vértice, quem é o y do vértice. Bom, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. E do y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, basta eu substituir os valores dos coeficientes da minha função, né, nessas duas fórmulas para eu achar as coordenadas do x do vértice e do y do vértice. Lembrando que quando a parábola é boca para cima, eu vou ter um valor mínimo. E quando ela é boca para baixo, eu vou ter um valor máximo. Né? Então, aqui no estudo, né, do sinal da função quadrática, né, eu tenho aí um primeiro caso, onde o delta é maior que zero. Então, eu tenho duas raízes, x1, x2. Né?
Na região entre x1 e x2, eu tenho a região onde o y, né, ou o valor da função, é negativo. E nas regiões, né, externas, né, a x1, x2, menor que x1, maior que x2, eu tenho a região onde o y é positivo ou maior que zero. Tá? Implica também que a função vai ser crescente do x para todo x maior que o x do vértice, no caso a parábola de ser de boca para cima, e decrescente, né, para todo x menor que o x do vértice. Quando delta é igual a zero, o que acontece é que eu tangencio o eixo x, mas eu continuo com o estudo do sinal. Né? Nesse caso, o y é sempre positivo, ele só vai ser zero no x1. Né? Para y menor que zero não existe nenhum valor. Né? E quando o delta é menor que zero, né, a minha função vai ser sempre positiva, caso ela seja boca para cima. Né? A maior que zero, que é o primeiro caso que a gente está vendo. Aí está o estudo, né, da situação onde o a é menor que zero. Né? Então agora a boca é para baixo, significa que a minha função é positiva apenas no intervalo entre as raízes, entre x1 e x2, e vai ser negativa, né, para menor que x1 e maior que x2. No caso da parábola tangencial ao eixo x, né, significa que ela é sempre negativa, a não ser no ponto do vértice, onde ela é igual a zero. E maior que zero não existe a função. Finalmente, quando ela não corta, né, o eixo x, né, delta menor que zero, ela é sempre negativa para qualquer valor. Bom, quando eu tenho uma reta e uma parábola, eu posso ter interseção de ambas. Né? Lembrando que a reta ela é dada, né, por uma equação do tipo, né, m vezes x mais p, né? E a parábola ax² mais bx mais c. Se eu igualar, né, os dois valores, né, eu vou ter, né, o ponto de interseção da reta e da parábola, né, que vai ser dado por ax² mais b menos mx mais c menos p igual a zero. Né? Bastaria agora resolver, né, essa equação. Vocês já viram, né, como é uma equação de segundo grau, eu posso ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma. Né? Então, quando eu tenho duas raízes, significa que a reta é secante à parábola. Tem dois pontos de interseção e eu vou achar esses dois pontos resolvendo aquela equação. Tá? Eu posso ter, né, apenas um ponto de interseção. Né? Então, a reta é secante, né, a parábola, né? Ou ela é tangente à parábola, né? E eu vou ter apenas um ponto de interseção. E, finalmente, eu posso não ter ponto de interseção, né? Reta e parábola não se encontram, né? É o caso de eu ter, por exemplo, delta menor que zero naquela equação resultante, né? Quando eu igualo a equação da reta à equação da parábola. Tá? Finalmente, o gráfico de uma função exponencial, né? É sempre um gráfico nesse formato, né? Onde a minha função é do tipo a elevado a x, né? Ou seja, eu tenho uma base elevada ao expoente x. Né? Se o a é positivo, ela vai ser crescente, é o primeiro gráfico. Né? Vocês notam que ela sempre corta no ponto 0, 1. Por quê? Quando todo número elevado a zero dá 1. Né? Então, se o x é igual a zero, qualquer que seja a base elevada a zero, ela vai dar 1. Né? Então, ela corta no ponto 0, 1. Isso é um ponto importante, né, para o gráfico da função exponencial. No caso do a ser entre 0 e menos 1, ela é uma função decrescente, né? E aí ela vai cortar o gráfico também no ponto 0, 1, mas ela vai ter esse formato. Note que ela sempre tangencia, né, tangencia o eixo x. Né? Então, no caso da função ser crescente, né, ela cresce indefinidamente. Para valores muito pequenos de x, ela vai tangenciar a reta do x, mas nunca encontrando, né, cruzando a reta x. Né? A mesma coisa, né, no caso da função ser decrescente. Né? Significa que eu tenho valores muito pequenos, né, de x. Né? Então, a base elevada a um expoente muito pequeno, ela é um número bem pequeno, mas não chega nunca a ser zero, né? Porque não existe, né, possibilidade de eu ter um número positivo elevado a um expoente que dê igual a zero. Tá? Bom, algumas propriedades da equação exponencial, né? Considerando, né, a minha base maior que zero, né, eu sempre vou ter, né, possibilidade de resolver uma equação exponencial igualando os expoentes. Então, se eu tenho a mesma base, eles são iguais se os expoentes são iguais. Né? A elevado a x igual a elevado a t se o x igual a t.
Então, 2 elevado a x igual a 32, eu tenho que reduzir o 32 à mesma base, então eu vou fatorar ele, né? Vai ficar 2 elevado a 5, e aí a solução é x elevado a 5, né? Mesma base, igualam-se os expoentes. 3 elevado a x menos 2 igual a 81, reduz 81 à base 3, né? Fatório, vai dar 3 elevado a 4. Então, eu vou igualar agora os expoentes, x menos 2 igual a 4, x igual a 6. Tá? Bom, vamos ver algumas questões, né? Aqui eu tenho uma parábola, né, boca para baixo, né, ela representa o lucro mensal, né, em função do número de peças vendidas, né. Então eu estou vendo lá que para 100 e 500 peças vendidas o lucro é zero, porque a função é igual a zero, né. Eu estou vendo que o vértice da minha função, né, x o vértice é 300, né, vai dar um lucro 800, ou seja, é o ponto máximo, o lucro máximo que eu consigo obter, né. E ele está perguntando, né, 3 coisas, né? O número de peças que tornam o lucro nulo, né, os valores que tornam o lucro negativo e o número de peças que devem ser vendidas para que o lucro seja de 350. Como é que seria a solução, né? Bom, pelo gráfico, né, eu estou vendo que o lucro é nulo, né, onde a função corta o eixo x. Então, para 100 ou 500 peças, né, é o ponto onde, né, o lucro é zero. Né? Depois, os valores de x que tornam o lucro negativo são os valores externos, né, aos zeros da função, ou seja, menor que x, né, ou maior que 500. Né? Então, esses são os valores aí que vão tornar, né, o lucro negativo. E, finalmente, né, o número de peças que deve ser vendida para que o lucro seja 350, né? Bem, eu tenho aí como identificar, né, qual é a minha função quadrática, né, pelos valores que eu tenho, né, dos zeros da função. Também tenho o valor, né, do x do vértice e y do vértice. Né? Tem uma fórmula que é mais direta, quando eu conheço o x do vértice e o y do vértice, né, que é a função igual a a vezes x menos x do vértice ao quadrado, mais, né, o valor, né, da função, né, no y do vértice. Então, substituindo os valores, né, eu vou ter aí menos 1000, igual, que é o valor que é o valor que ele quer, né? No caso aí, né, o valor que torna, né, o número de peças igual a zero, eu vou ter um lucro igual a menos 1000, né? É onde ele cota, né, o eixo dos y, né? Então, menos 1000, né? Igual a que multiplica 0 menos 300 ao quadrado, mais 800, eu consigo, né, achar o valor de A, né? E daí, para um lucro igual a 350, que é o que eu quero, eu substituo esse valor também na fórmula, né? E eu vou identificar aí, então, finalmente, né, resolvendo a equação, né? Substituo o valor e tiro o valor do x, né, correspondente a 350 para achar o lucro, né, nesse valor, tá? Esse segundo, né, eu tenho um pesticida, né, que foi administrado na população, né, e aí eu tenho, né, a variação dessa população em função do tempo, né, e o tamanho dessa população vai ser dado por f de t igual a menos 10t ao quadrado, mais 20t mais 100. Vocês estão vendo que o A, o coeficiente A do termo ao quadrado é negativo, a parábola de boca para baixo, né. Eu quero um intervalo em que a população de insetos ainda cresce, né. Depois, na ação do pesticida, existe um momento que a população de insetos é igual à população inicial. Quando que isso acontece? Entre quais semanas a população de insetos é exterminada. Bom, a população cresce, né, até o y ser igual a y do vértice. Né? Então, eu tenho o gráfico da função ali embaixo. Né? Vocês estão vendo que a parábola é boca para baixo. Né? Então, ela, a partir do y do vértice, até o y do vértice, ela é crescente. E a partir dali é um ponto de inflexão, ela fica decrescente. Eu aplico a fórmula, né, do y do vértice, porque eu tenho a minha função, né, ali. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4a, e o x do vértice, que no caso é o t, né, menos b sobre 2a, eu tenho o ponto 1, né, 110, para achar qual é o vértice. Né? Então, a partir do intervalo t igual a 1, a população passa a ser decrescente. Né? A população inicial é onde a função corta o eixo y, né, onde o t é igual a 0, ela é igual a 100, né? E em qual valor ela volta a ser igual a 100? Bom, basta eu igualar a função a 100, né?
E eu vou ter t igual a 0, t igual a 2, t igual a 0 é o valor, né, da população inicial, então t igual a 2 ela volta a ter o mesmo valor da população inicial, que é a letra B. E finalmente, entre quais semanas a população de insetos seria exterminada, né? Seria o tempo, né, em que leva, né, para a minha população ser igual a 0, né? Aonde a parábola corta, né, o eixo x. O primeiro valor vai dar um valor negativo, né? E o segundo valor vai dar em torno de 4,31, ou seja, entre a quarta e a quinta semana. Tá? Nesse terceiro, né, eu tenho um vértice, né, da parábola que é dada por ax2 mais 2x mais c, e ele deu a coordenada do vértice, menos 2 e 3, né? E sabendo que 5 coordenadas da curta costa do eixo vertical, podemos afirmar que, bom, ele já me deu 3 pontos notáveis aí, né? Onde cota é o valor do c, né? E o vértice eu tenho a fórmula, né, da minha função, né? X do vértice, y do vértice, ou também, né, aquela fórmula onde eu faço, né, a equação da função em função do x do vértice e y do vértice, que é y igual a A, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice. Substituindo os valores, eu tenho condição de achar o A, depois, né, substituindo novamente os valores, né, eu vou achar o B, o C exatamente o ponto, né, onde a função corta o eixo y, então já foi dado, C igual a 5, né, e aí eu tenho finalmente A igual a meio, né, o C igual a 5, né, e o B igual a 2, resposta D de dado. Esse outro exercício, o conjunto de solução da inequação x menos 2 ao quadrado menor que 2x menos 1, né, no universo R, vai ser qual? Bem, eu preciso fazer o quê? Né? Eu vou fatorar essa inequação, né? Vou ficar com uma equação de segundo grau, onde eu vou ter x quadrado menos 6x mais 5 menor que 0. Eu acho os zeros dessa função, no caso aí é 1 e 5, né? Aplicando a fórmula de Bhaskara. A boca é para cima, então ela é negativa, né, no intervalo entre raízes e positiva, né, no intervalo externo às raízes. Como eu quero, né, que ela seja menor que 0, vai ser no intervalo entre raízes entre 1 e 5. Né? Resposta letra A. Nesse outro, né, exemplo, né, eu tenho um cartão retangular de base 14 cm e altura 12, né, e eu quero recortar um quadrado de lado x, né, formando um trapézio isósceles, né, conforme a figura, né, representa. Qual é o valor de x para que a área total removida seja mínima? Bom, esse é um caso onde eu tenho que representar essa situação através de uma função e achar o y do vértice dessa função quadrática. Né? Então, a área achurada, na verdade, é a área do quadrado, que seria x quadrado, mais a área do trapézio, base maior vezes mais base menor vezes a altura dividido por 2. Isso vai dar uma equação, que é o x quadrado sobre 2, menos x mais 84. Eu vou achar o x do vértice é 1. Esse é o valor do x para que a área seja mínima. Né? Então, resposta à letra D. E, finalmente, esse número 6, né, eu tenho que, para cada número real m, né, eu tenho uma função x quadrado mais mx mais 2, e eu estou pedindo várias coisas em função desse dado. Né? O primeiro, né, em função de m, as coordenadas do vértice da parábola. Bom, aplico a fórmula, x do vértice é igual a menos b sobre 2a, né? E o y do vértice menos delta sobre 4a, eu vou ter as coordenadas do vértice em função do m. Para quais valores de m a imagem, né, contém o conjunto, né, imagem de f contém o conjunto y, né, y maior que 1, né? Bom, se a concavidade é boca para cima, né, então eu vou ter aí, né, eu calculo então qual é o y do vértice, né, agora eu tenho aí as informações do y do vértice e tiro o valor do m. Né? O item C, determinar o valor do m para que a imagem seja igual ao conjunto y maior que 1, né? E além disso, f é crescente nesse intervalo, né? Como eu sei que f é crescente, né? Significa que o x tem que ser maior que 0, né? Ou seja, se a boca é para cima, x do vértice menor ou igual a 0, eu tiro então o valor de m. E finalmente, né, encontrar para a função, né, determinado pelo valor de m do item C, para cada y maior que 2, o único valor que a função valor de x maior que 0, tal que f de x igual a y, né? Então eu já sei, né, que o m, para m igual a 2, qual é o valor da função, né? Então eu substituo esse valor, né, e vou tirar o valor do x.
Esse último, né, eu tenho uma tabelazinha, né, que mostra a distância, né, e o tempo percorrido, né, e a distância percorrida e o tempo, né, nessa tabela, né, eu tenho uma função, né, S de t igual a t quadrado mais bt mais c, né, e eu quero saber qual a distância quando t igual a 2,5. Bom, 2,5 não tem ali no gráfico, eu tenho que calcular na função, né. Então, eu sei que S de 0 é 0, já tenho o termo C independente. S de 1 é 32, ou seja, A mais B igual a 32. É a minha primeira equação. S de 2 é 128, 4A mais 2B igual a 128. Eu resolvo o sistema, acho A igual a 32, B igual a 0. Minha função vai ser 32t ao quadrado, então, né? E S de 2,5 é 32 vezes 2,5 ao quadrado, que vai dar 200. Bom, tem esses exercícios então, né? Os exercícios de aplicação, né? Aqui eu quero achar, né, o valor mínimo do polinômio, né? E depois esses outros exercícios onde eu tenho, né, a aplicação dos conceitos vistos, né? Ficamos por aqui hoje, tá? Até a próxima aula. Tá? Tchau.